Meu nome é Padre João Carlos Almeida, o pessoal me chama de Padre Joãozinho. E todos os dias eu produzo um pequeno texto é, multimodal, ou seja, em multimodalidades, que além de ser escrito, falado, é ouvido e visto. Portanto, é um exemplo claro de multiletramento. O curioso é que o, o áudio dura 1 minuto, o texto não tem mais do que 350 caracteres, há um texto pequeno com 140 caracteres, moldado nos limites do Twitter, e ele viraliza desde 2013 diariamente. Viralizar, eu estou dizendo que ele chega a 2 milhões e meio de pessoas por meio de uma solidariedade virtual. Ou seja, grupos do WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, todas as maneiras que estão disponíveis aí ao alcance de um toque, não é? Em um celular. E envolve uma multidão de pessoas que vão se integrando nessa rede gratuita, o custo é zero, uma rede gratuita que concorda com a mensagem que está ali. No caso, a Igreja Católica tem um roteiro de leituras da Bíblia para cada dia do ano. E aquela leitura do dia, eu faço uma meditação e falo o que vem na minha mente, no meu coração, em 1 minuto. Há toda uma forma de fazer isso, usando não apenas a linguagem linear e racional, mas também a linguagem circular e intuitiva. Para mim é muito importante aquela ideia do Paulo Freire da palavra geradora. Então, eu parto sempre de um conceito-chave, de uma palavra concretamente chave, normalmente uma palavra que remete não a um conceito abstrato, mas a um conceito concreto e visual, e em torno dela desenvolvo um metadiscurso que não nasce e não se desenvolve a partir de uma conclusão, mas de uma intuição. Então, é preciso um estado de consciência muito sereno, muito tranquilo, e às vezes acontece que quando eu termino de gravar, direto no WhatsApp, de uma vezada só, eu nem lembro bem o que foi que eu disse. E quando eu vou ouvir, aquilo serve até mesmo para mim. Veja que de 2013 a 2017 são 4 anos em que eu nunca falhei um dia. Há um grupo de mais ou menos umas 1.500 pessoas que se integram traduzindo isso para o espanhol, para o inglês, e um grupo que eu chamo de pastores virtuais que divulgam isso em 1000 grupos de internet. Eu não uso mais listas de transmissão porque acho um negócio muito chato e autoritário. Prefiro o grupo porque você pode sair a hora que você quiser. São grupos silenciosos, feito uma igreja, onde você entra para rezar. Então esses grupos têm a ordem absurda de que você não pode falar lá dentro. Digitou, eu tiro desse grupo, depois coloco em outro. Resultado, eu tenho mais de 50 grupos silenciosos. Eu tenho observado nesta prática de multiletramento, porque as pessoas precisam ouvir ou então escutar e comentar, eu tenho observado uma reação muito positiva. Primeiro, falar algo consistente, um discurso completo, com começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, em 1 minuto é um desafio. Acho que eu desenvolvi essa habilidade ao longo dos meus 50 anos de vida e eu não falo isso a partir do senso comum só, não. Fiz estudos sociais, filosofia e teologia na graduação, depois eu fiz o doutorado em teologia sistemática, fiz um outro doutorado em Roma em teologia espiritual e fiz doutorado em educação na USP. Então, eu não estou falando como apenas um padre que tem boa vontade e está gravando. Eu sei bem o que eu estou fazendo, né? E sei muito bem o que é multiletramento, e sei muito bem o que é analfabetismo virtual, porque muitas pessoas encaminham a mensagem que receberam sem ler. Por isso me interessa a reação das pessoas que comentam. Fico muito interessado nos comentários no Face, para além do amém, que bom, concordo, não concordo. Haveria aqui uma série de coisas a se dizer, né? Gostaria até de uma análise sincera aí desse esforço
linguístico, né, aplicado à tarefa aí de divulgar o bem, evangelizar, pregar a palavra de Deus, sei lá o quê. Mas se vocês puderem me dar um retorno, eu agradeço. O fato é que está dando certo. Não é qualquer coisa que viraliza na internet. Normalmente a internet só trabalha com cores fortes, o que é agressivo, tosco, estranho, esquisito. Isso chama logo a atenção e é um marketing apoiado nesse tipo de prática grotesca. O mini sermão não é grotesco, não é? Mas ele chega e fala uma palavra clara. E essa palavra, que normalmente é clara, mas é serena, ela é captada imediatamente. E talvez um dos motivos seja a ampliação do leque de letramentos, porque primeiro eu escrevo no Twitter, então são 140 caracteres, o que já obriga a síntese. Depois eu descobri que para uma mensagem gravada, não se pode utilizar mais do que 1 minuto do ouvido das pessoas. Né? Nesse testemunho eu já estou chegando a 6 minutos, não sei se você vai chegar a escutar o que eu estou falando até aqui. Né? Depois eu vou descobrir, quando você me disser, cheguei e vi que você lá nos 6 minutos, se você não fizer nenhum comentário, eu vou saber que você me ouviu até mais ou menos os 3 minutos e meio e depois desistiu. O mini sermão tem 1 minuto. Não é? Depois há um grupo que transfere isso para a linguagem visual, ou seja, você pode ler e ao mesmo tempo ouvir no Facebook. Há uma outra pessoa que traduz isso para Libras, né? Há um pessoal que traduz para outras línguas e a gente que trabalha isso de modo visual por meio de caricaturas, enfim, imagens. Havia até alguém que transformava em música, faz tempo que não acontece isso, mas o pessoal gostava muito quando aquela pequena mensagem era transformada num refrão. Hoje, de fato, se nós aplicarmos apenas uma norma culta e uma linguagem linear e formal, e até institucional, seremos ouvidos por ninguém. Não é? Seremos ouvidos por ninguém. As pessoas não têm essa paciência nesse admirável mundo novo da pós-modernidade. É preciso usar multimodalidades e chegar a multiletramento, sem a ilusão de que você vai ser compreendido naquilo que disse. Porque, como eu disse, eu estou percebendo que há um analfabetismo virtual, uma perda de foco, ou até mesmo um déficit de atenção. A pessoa lê, ela é alfabetizada, mas letramento é mais do que alfabetização. Nós temos um analfabetismo funcional e um analfabetismo virtual, que é mais ou menos como funcional. A pessoa lê, ela ouve, fica até indignada, mas ela não interpreta. Ela não capta, ela não guarda, ela não memoriza. Por isso que a viralização não é tão comum. Mas há pessoas que jogam algumas coisas, às vezes até mentirosas, na internet e nos nossos celulares, e aquilo chega 20 vezes no seu celular no mesmo dia. Né? Eu mesmo recebo o mini sermão de muitas pessoas que não sabem que sou eu, porque eu não digo meu nome, né? Que também é um segredo. Ele não tem aquele preâmbulo inútil do tipo, meus irmãos, nem esse ãos, né? Porque também isso já é um sotaque desgastado. Então ele vai direto ao ponto. Ele é objetivo, ele é focal, né? E ele é circular, não é linear. Apesar de ter introdução, desenvolvimento e conclusão, ele é um discurso circular. Ele pega um ponto e desenvolve. E outra, quando ele termina, ele sempre continua na mente daquele que ouviu. Portanto, ele é um discurso libertário, ele é um discurso que promove a autonomia do ouvinte. A pessoa parece que está completando a mensagem que acabou de ouvir. E isso é muito interessante porque não é aquela mensagem de estudo. Há algumas coisas que são mantidas sob mistério, não são reveladas. E esse clima misterioso é próprio da religião, não é? E aí há a necessidade da fé. A fé que completa o que tem na sombra com a luz de uma adesão pessoal. Tudo isso são elementos que fazem aí o que hoje o pessoal costuma chamar de mini sermão.